Antes de eu falar aqui sobre o João 10, vamos para Atos 9. Vou te dar um alerta. Deus, está escrito assim, que Deus não dá nada a você sem antes te revelar. Deus dá nada sem antes revelar. A gente é muito bobinho pensando que engana Deus. A gente é muito bobinho, entendeu? Minha filha, pode pôr isso, isso, pode botar aí mesmo. Aí. Isso, ótimo. Atos 9. Você está fazendo uma coisa, você que está aí comigo aí, você é bem-vindo à nossa live, tá? Presta atenção. Você está fazendo uma coisa que não é justo aos olhos de Deus, não está certo. Então o que Deus faz? Deus sabe que o salário do pecado é a morte. Ele não quer perder você, porque Deus é todo certinho. Deus é tudo certinho. Não adianta dizer, não, fulano está no pecado, mas eu posso tratar ele como... Não é assim que funciona. Você não vai me dizer que um café com açúcar tem o mesmo gosto que um café amargoso. Não vem com essa conversa. Vamos botar as coisas, vamos botar o pingo no i. Deus sabe o que vai acontecer com aquela pessoa que está andando errada. Porque dentro de nós, você pode ser até ateu, ou ateia, né? No caso feminino. Mas dentro de você tem uma coisa que Deus botou, ninguém tira. Isso eu chamo de o chip que identifica entre o certo e o errado. Ô pastor, está inventando história aí? Não. Chama-se unção. Pode ser o cara mais beberrão que existe, drogado, ele tem isso dentro dele. Porque se você não tivesse isso, você não se escondia para errar. Por que você se esconde para errar? Por que você mente? Porque a unção já disse para você que o que você vai fazer, ou que está pensando em fazer, ou está fazendo, está errado. Você está entendendo? Não adianta, você pode me dar 1000 desculpas para o A, para o B, para o C, mas você sabe que errou. Entendeu? Essa unção te avisa. Olha, isso está errado. Então não vou deixar ninguém saber. Olha só. Você está escondendo veneno para se matar sozinho. É muito sério. Então aqui em Atos, acharam? Não precisa ninguém chamar a sua atenção. Olha, Zequinha, isso aqui está errado. Você já sabe. Por isso que a resposta mais rápida qual é? Meta-se com a sua vida. Essa é a resposta mais rápida. É você que paga as minhas contas. Você sabe o que eu estou passando. E a resposta rápida para quem já identificou o erro. Você tenta cobrir ele de todo jeito, mas você está errado. Então o que acontece? Aqui no livro de Atos, capítulo 9, diz assim, e às vezes você sofre por orgulho, sabia? Por exemplo, você está pagando um perrengue tremendo, porque você pecou contra mim, mas você não tem coragem de me confessar para eu te perdoar.
Então você vai carregando essa bagagem do diabo nas costas até morrer. E morre, ainda vai para o lugar errado. Não, lugar certo, né? Porque lugar é só para quem está em pecado. Por quê? A unção já disse, é tão fácil resolver isso. Chama ele no cantinho, ele é humilde. Olha, pastor Mota, eu fiz isso. E não está dando mais, eu estou precisando do seu perdão. Está perdoado. Eu conheço a palavra de Deus. Eu sei que se eu não perdoar, eu estou ferrado. Você está perdoado. Deus me livre, se você souber disso, nunca mais ele vai confiar em mim. Então tá, mas o diabo confia. Você é fiel no seu erro. Você tem o passaporte para o lago que arde com fogo e enxofre, não abre mão. E a morte e o inferno já estão conversando, nós estamos só aguardando o momento. Porque você não abre mão do seu erro. E Deus quer que você viva em paz, com saúde, prosperando. Cada dia você tem uma desculpa para o seu sofrimento. Aí é complicado. Então, e Saulo, conspirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Olha contra quem ele estava lutando. Gente que é de Deus, irmão. Não, mas Joaquim é muito errado. Isso é um problema dele com Deus e com o diabo. Tem nada a ver com... Não. A ordem que eu recebi é de amar a Deus acima de todas as coisas, se eu quiser. E amar o meu próximo como a mim mesmo, se eu quiser. Eu disse, olha isso, irmão. Ninguém te obriga a obedecer. Você já viu o sinal de trânsito quando está vermelho? Pular no meio da pista e abrir as pernas que ninguém passa? Já viu o sinal de trânsito fazer isso? Não, fica lá vermelho. Se você passar, atrás vai uma canetada. Vai ser multado. Aquilo ali é pinte. Você vai lá no Detran e tal, recorre a multa, ou paga. Agora, no mundo espiritual, só o arrependimento, mas você não se arrepende aí. Entendeu? Aí você fica, por que aconteceu isso? O que aconteceu? Que alguma coisa está acontecendo. É igual a pessoa fala mal do outro ou ouve falar mal do outro. Você pode aguardar que vai acontecer alguma coisa. Os filhos de Jó pecaram? Sim ou não? Os filhos de Jó. A mulher de Jó pecou? Como que o diabo entrou na família de Jó? Através de quem? De Jó, irmão. E ele pode entrar na sua família através de você. Mas você se acha certo no que você fala, no que você pensa, está errado. Você pega a Bíblia e está tudo errado, mas e para convencer você? Complicado, né? Então, mas Jó pecou, pastor? Não, mas ele cometeu um grave erro que ninguém deve cometer, deve lutar para não acontecer isso. O Jó tinha medo. O medo é a ausência de Deus, irmão. Medo, receio, isso é a ausência de Deus. Isso é dizer que Deus não é muito confiável. Aí, por isso que o Senhor falou, tudo que ele falou para Satanás, tudo que ele tem está na sua mão. Você já tem ideia de que é isso? O tudo, não é o tudo que ele tem, mulher, filhos, lá a fazenda dele, lá os gados, a prosperidade dele, dá tudo na mão do diabo por causa do medo e do receio. Entendeu? E nós pode ser por causa de fofoca, porque está perseguindo um ungido de Deus, falando mal do quem te alimenta, falar mal de quem te deu oportunidade, de quem pegou você no lixo, mudou sua vida. Você está todo errado. E as coisas estão acontecendo. Mente.
Uma vez eu vi um homem contando um testemunho, ele já tinha me contado esse testemunho na Capitão Chaves, quando eu pastoreei na Igreja da Graça, aqui em Nova Iguaçu. Esse mesmo homem, depois eu vi contando o mesmo testemunho na Igreja Universal. Ele tinha sido abençoado na Igreja da Graça. Em outro lugar ele já estava dizendo que foi na Universal. Depois em outro lugar ele já disse que foi na Assembleia. Eu falei, gente, mas quem operou foi Deus. Amém, graças a Deus. Mas por que mentir? Bom, aconteceu um grande milagre comigo. Ninguém sabia. Eu estava uns dias. Olha que eu tenho procurado com todo zelo não errar. Não carrego ninguém no meu coração. Não tenho ódio, raiva, não espero derrota de ninguém. Por mais que tenha me machucado, me ofendido, eu aprendi a amar. E todo mundo precisa aprender isso. Mas nem por isso eu sou perfeito. Mas eu comecei a passar uma luta. Tem muito pregador que passa a luta, só que ele é orgulhoso. Ele não abre o bico. Ele morre sem abrir o bico. O irmão, o negócio foi terrível. E cada hora o diabo falava uma coisa no meu ouvido. E eu dizia para ele, eu tenho uma aliança com Deus. O Senhor falou no livro de Isaías 43, né? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, que te formou, Israel, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Diabo, eu fui chamado por Deus pelo nome, eu sou dele. E o que é de Deus você não pode tocar. E todo dia essa briga, irmão, uma dor do inferno essa dor. Negócio sério. A Jeane dormindo, Letícia dormindo e eu acordado, em vigilância, amarrando o diabo todinho. Eu, segunda, terça e quinta, eu não venho aqui na igreja pregar, às 8h30 da noite eu assisto o missionário R.R. Soares. Aí fui orar com o missionário. E ele disse assim, você põe a mão agora aí onde você sente a dor e orando. Eu já falei para Deus, se isso acontecer comigo, eu vou contar o testemunho. Orei. Terminei de orar, cadê a dor, irmão? A dor sumiu. Sumiu, acabou. Aí porque eu orei, aí... Irmão, não faça isso, seja humilde. Seja humilde. As Escrituras ensinam em Romanos, você deve comunicar suas necessidades aos santos. Mas tem que crer, né? Não adianta achando que Não, você tem que crer naquilo que está sendo falado a respeito de Deus, assumir, e a outra parte Deus fala. E isso me aconteceu, entendeu? Assumiu e não volta nunca mais. Glória a Deus. Mas foi uma luta, mas eu venci. Quando ele diz, põe a mão agora em cima do local que você está sentindo a dor, eu fui, botei a mão. Aí ele orou. Vamos comigo. E sai, em nome de Jesus. Procurei embaixo do sofá, lá na cozinha, falei, não está mais não. Entendeu? Quanto mais você endurece seu coração, cresce o seu sofrimento. Muda isso. Por isso que Jesus diz que você tem que amar o próximo. Se você não se ama, você não se cuida, você não se humilha, você não baixa a cabeça. Isso é porque você não se ama, você não entende nada de amor. Então,
O tema: Deus não te dá nada sem antes revelar. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra quem? Os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. O homem, ele estava mesmo consagrado pelo diabo a fazer maldade. Aí ele foi pedir uma carta para que autorizasse ele entrar lá em Jerusalém e fazer o que ele quiser. E Deus está. O grande problema é que você, mesmo você não crendo em Deus, Ele está de olho em você. Se Ele vê lá na frente que é irreversível, pode se preparar que vai te acontecer alguma coisa. E todas as pessoas que fez mal têm que ver isso. Vocês não vê lá, gente, Corá, Datã, Abirão? Você imagina os trabalhadores que chegaram lá, o turno da noite ou o turno da tarde, chegou lá, ué, cadê as plantações, cadê os boi? Cadê a casa do Corá, Datã, Abirão? Irmão, foi tudo vivo para o inferno, para o abismo. A coisa não é brincadeira. Aquele sofrimento lá, pastor. O Provérbios, acho que é 26, diz que a maldição sem causa não virá. Tem alguma coisa errada, tem que tirar. Tem que tirar. Então, versículo 3: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, ele está com uma carta na mão, agora eu vou arrebentar, eu vou fechar tudo que é igreja, vou fazer e acontecer, vou algemar todo mundo. Só que Deus está só de olho. Gente, Deus existe. Teve um cidadão que, almoçando, daqui a um pouco ele botou a cara dentro do prato, assim, pá, foi ver, o cara estava morto. Não brinca com isso não, gente. Olha aqui, ó, perto da Praça São Jorge aqui. Tá almoçando, cara, dentro do prato. Foi ver, o cara estava morto. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Eu só sei que eu estou sendo usado por Deus. Deus está dando um aviso para alguém. Pare enquanto é tempo. Mas e chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. Só ouvia a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque nesse momento ele disse: espera aí, o que está acontecendo? Você falou comigo? Falou: eu não. E você? Não, ué, olha. E aí disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. E agora? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti, olha o aviso, por isso eu digo: Deus não dá nada sem antes revelar. Deus é tão bom que deu aviso para ele. Deve ter fulminado ele logo, você vai nem saber nem quem sou eu. Não. Deu oportunidade para ele. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. Você pode ter carta de quem for. Eu sou Deus.
eu que sou duro. Então ele avisou: duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. O que é recalcitrar? É teimar. Teimar contra aguilhões. O que vem depois da sua teimosia? Aguilhão é ferrada de abelha, maribondo. Alguém já foi mordido de abelha? Não dói nada, né? Esse ferrado, não é que ia vir um monte de abelha em cima dele, não. A vida ia ser muito difícil para ele. Muito difícil para ele. Ele começando a aparecer coisa na tua vida, é das suas mentiras, a sua hipocrisia. Você mente muito. Você não é sério com Deus. Você faz o que te dá vontade de fazer. Você não é aquela pessoa que obedece a Deus. Você fala o que pensa, não o que Deus te ensina. Não adianta, pode falar para você: isso aqui é tomate. Você diz: mas essa tangerina? Ô filho, isso aqui é um tomate. Mas eu gosto desse tipo de tangerina. Você não entra na tua cabeça. Você não se esforça. Você precisa se esforçar. Não pensa você que ao pastor Mota o homem se converteu muito rápido. Não, irmão, foi uma luta. Fiz muita besteira, só nunca matei, nunca roubei, nunca andei armado, mas já fiz muita besteira. E Deus só de olho: Mota. E uma hora eu disse: chega. Mas esse chega não é só para as coisas melhorar, não, é definitivo. É definitivo. A minha vida, a minha salvação está em jogo. E se alguém pensa que morreu, acabou, você está muito enganado. Quando você partir, você vai ver que não é do jeito que você pensa. Tudo que você está vendo hoje, avião, carro, iate, isso tudo vai passar. Já teve donos de iate aí, que eu acho que o iate era tudo de ouro. O cara foi embora, o iate ficou aí, não sei nem se existe. Tudo acaba, irmão. É verdade, mano. Verdade. Nova Iguaçu já foi chamado Marcha Bomba, né? Terra da laranja. Cadê? Se você achar uma laranja aí, caiu do negócio de sacolão lá. Hein? Acabou, irmão. Tudo um dia tem fim. A única coisa que não tem fim é Deus. E você. Você não tem fim, não. Hein? Você acaba aqui na terra. Sua matéria paga, morreu, mas você continua vivo. É igual o sapato, ele estraga e o pé continua. Agora, eu posso querer consertar você e eu estou todo torto. Para eu dizer que você não está cheiroso, eu preciso primeiro tomar um banhozinho bem cheiroso. Aí eu posso dizer para você. Amém? Glória a Deus. Então, o que aconteceu mais? Vamos ver aqui. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. Recalcitrar é teimar. Vocês estão entendendo isso? Que às vezes, por que não muda? Porque você não muda. É só isso. Muda que tudo muda aí. Recalcitrar contra aguilhão. Recalcitrar é teimar. Aguilhão é ferrão de abelha, marimbondo, de escorpião. Entendeu?
Quer dizer, cada vez que você teima em fazer a coisa errada, é uma ferrada que você toma. Tem gente que não aguenta mais de tanta ferrada e suicida. Não aguenta mais, acha que a melhor aí vai para o pior lugar, porque o seu nome é riscado do livro da vida. O suicida não tem parte do Rei dos Céus. Mas aí o Saulo, que era o valentão, comigo já pediu uma carta, vou fazer o que vai acontecer. O que aconteceu com ele? Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, mudou, ou muda ou vai pro ralo. Que queres que faça? Agora você quer saber qual é a vontade de Deus? Que lindo, que bonitinho, né? Que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ô Saulo, eu não prego para ninguém, eu tenho quem pregue. Por isso está lá em Lucas 10,16: quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita, e rejeita aquele que me enviou. Você está ouvindo aqui, a voz é do Mota, preto, mas a palavra é de Deus. Então, ele está usando as minhas cordas vocais para falar com você. Mas você vai aceitar ou não. E eu que estou falando, por isso que diz que quem acende a luz é o primeiro a ser iluminado, né? E eu que estou dizendo para você sobre a limonada é porque eu estou tomando dela. Ó, botou um pouquinho de açúcar, melhora o azedo do limão, tal, porque eu não posso só pregar, eu tenho que viver. Ou então eu não posso nem pregar. É sério. Mas e ele teve que ir lá iam dizer para ele: ó, Deus quer que faça assim, 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 assim. Só que para você se acertar com Deus, quando você se acerta com Deus, você sofre perseguição daqueles que dizem que é de Deus. Forte isso aí. Olha aqui. E os varões que iam com ele pararam espantados, soldados, né? Ficou todo mundo assustado. Gente, esse homem escutou uma voz que eu também ouvi. Falou com você, Jerônimo? Não. Falou com você, Tião? Não. Só falou com Saulo. Que era ele o cabeça, era ele que estava fazendo as coisas erradas e ordenando as pessoas eram submissos, mas ficaram assustados. Rapaz, viu o que aconteceu com ele? Nossa, ele não é valente do jeito que falam, não. Olha lá como é que treme, que não sei o quê. Vamos ajudar ele, vamos ajudar. Precisou de alguém que apoiasse no braço dele. Gente, não lute contra Deus. Isso é a maior burrice que o ser humano comete. A conta vai chegar. E Deus quer que você viva em paz, com saúde, com prosperidade. Deus não quer você desesperado, não. Deus quer você vivendo bem. Deus quer que eu e você sejamos representantes dele. Quem olhar para eu, olhar para você, dizer: gente, Jesus é maravilhoso. É isso que ele quer me ver. Ele não quer dizer: é por isso que eu não sou crente. Aí, tá vendo? Olha lá. Então, e Saulo levantou-se
Aliás, e os varões versículo 7, e os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Você já escutou alguém te chamar e você procurou a casa toda e não achou? Isso aconteceu com ele. Não via ninguém. E você está indo para um erro e o Senhor te fala: ô Bernadette, está amarrado, quem me chamou? Deus mandando você: não vá. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, os conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. O homem entrou num profundo jejum. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Olha a perseguição de quem diz: eu sou de Deus. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada à direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O homem que perseguia a fé agora está orando? E aí? O homem que ia dar facada em todo mundo agora quer beijinho? Como é que é isso? E aí, irmão? E numa visão, olha como é que Deus faz as coisas. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. O Saulo lá também, cego. Numa visão, ele viu entrando um homem chamado Ananias. Forte, hein? Revelação é isso. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ele vai vir um homem aqui chamado Ananias, vai tocar em mim e eu vou enxergar de novo. Deus não te dá nada se antes revelar. Mas o Ananias, rapaz, a igreja lá no Pastor Mota, está precisando lá de uma ajuda lá, o número da conta é esse aqui. Eu? A dinheiro para quê? Para ele ir para os restaurantes, para ele ir não sei para onde, mano. E respondeu Ananias: Senhor, olha aí, olha a pedra de tropeço aí, vindo do meio da fé. Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, olha aí, jogando terra na vida do Saulo. Olha, bem-vindo. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Quem estava fazendo isso era um crente. Está cheio de crente assim. Pastor, eu vi o Joaquim tomando uma cerveja ali. Quando ele vier, o senhor manda ele tirar aquela gravata de obreiro. Por que não orar por ele? Restauração de vida, de alma, vamos resgatar. E aí, fugiu do conselho que Deus usou Davi, né? Para você não andar no conselho dos ímpios. Não, mas é até batizado com o Espírito Santo, mas está fazendo besteira. E o que aconteceu? Tomou-lhe uma bronca. Olha aqui, ó. E qual foi a resposta do Senhor? Vai,
porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias, ele pode não prestar para você, para mim é um vaso escolhido, foi eu que escolhi ele. Agora vai lá e ora o homem, rapaz, deixa de ser fofoqueiro. E aí teve que ir lá e orar o homem. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Ué, o homem não prestava, agora é irmão? E aí? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, faça uma ideia, hein? Como ele chegou lá? Crente fervoroso, hein? O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Até que ele foi humilde nessa parte, né? Não disse: eu vim aqui só para você voltar a enxergar de novo. Não, ele disse: o Senhor que me enviou. Não foi lá dizendo: não, eu sou cheio do Espírito Santo, bala macia, bala gostosa, as ripas é lá para trás. E não chegou lá assim, não. Chegou lá dizendo a verdade: ó, Jesus que me enviou para eu tocar em você e você voltar a ver. Foi humilde. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou as vistas, e levantando-se foi batizado. Toda pessoa que persegue um cristão está cego, tem que ter as vistas recuperadas. Não interessa quem seja ele, tem que ter as vistas recuperadas. Ah, mas estou sabendo que ele tem 3 mulheres. Ora para ele ficar só com uma. Ué, que essa outra parte aí o diabo já está fazendo. O diabo ainda vai processar você ainda, que você está fazendo a parte dele, que é de escandalizar. Tem que mudar isso. Amém? Quando a gente não sabe a verdade, a gente faz muita besteira. Eu, até o ano de 81, por aí, eu fiz besteira. Eu nasci numa família espírita. Eu tinha o meu gongá dentro de casa, no quarto das meninas. Você ainda lembra? Você era muito pequenininha, você lembra? No quarto das minhas filhas tinha um Xangô preso numa pedra. Arrumei uma pedra assim, botei dentro do quarto das minhas filhas, comprei um Xangô com meu dinheiro e comprei Durapox, prendi o Xangô na pedra, está de castigo. Comprei uma televisão que tinha uma santinha, não sei se vocês lembram disso. Comprei lá uma estátua lá com um filho no colo sem mulher. Meu avô morreu, deixou um São Jorge, que tinha uma lâmpada dentro, quando acendia ficava todo iluminadinho. Eu tinha Cosme, Damião e Dom. Guaraná para um, cerveja preta para o Xangô. Quem tem seus santos mentirosos aí não está sabendo servir, ó, anis é para pombagira, tá? Cerveja preta é para Xangô, Guaraná é para Cosme Damião. Por que não Coca-Cola, né? Guaraná. Guaraná, que mais?
Tinha um monte lá, irmão. Pombagira cigana, era anis que eu dava para ela, cigarro minister, comprei uma coroa, comprei um anel para ela. Me lembro que uma até quebrou, aí eu fui lá e comprei outra. Santo quebra o braço, a gente compra outra. Eu estou achando que... Menino... 2 guias. Me lembro que uma tinha martelo, serrote, pé de cabra, tinha tudo. E a outra era uma guia verde que eu usava com uma figa. Patuá, uma oração que eu carregava no bolsinho. E acendia lá a vela lá. Toda segunda-feira eu ia na igreja, acender uma vela para a semana ir bem, passando uma fome, devendo tudo que era barraca. Aquela linguiça pendurada na barraca, que as moscas lá no morro posavam naquela linguiça. Eu chegava lá no Renato, cachaça aí tirava um pedaço daquela linguiça verde que a mosca tinha posado, comia, tira gosto. Aí tomava aquela cachaça, cuspia no canto, rodava para lá, rodava para cá, contava uma piada português. Me dá tua cachaça aí, Renato. Tudo fiado. Irani, Deus-Edina, Zé da Maica, seu Elias, Tereza, tudo era barraco. Pelé, Tanim, Zezinho, Luiz Sapo, Gilvan, Zé Lobo, Laércio, seu Augusto, tudo era boteco que eu bebia. E acendendo vela lá por demônio e sofrendo. Até que eu fiquei aleijado por causa de cachaça. Aí um dia chegaram umas obreiras da Igreja da Graça, foram lá em casa, que a minha irmã estava indo à igreja, e pregaram o evangelho para mim. Não precisou falar 2 vezes. Eu já andava meio desconfiado. É possível, irmão? Eu falava com aquele santo, ninguém falava nada comigo. Misericórdia, irmão. Dente todo ferrado. A perna do joelho para baixo já estava apodrecendo. Foi assim que eu cheguei na Igreja da Graça lá. Negócio terrível. Quando eu soube a verdade, quem é Deus, eu quebrei aquilo tudo, comprei com meu dinheiro, era meu. Quebrei aquilo tudo, irmão, arrebentei guia, botei tudo numa bolsa, levei para a igreja. Aí cheguei na igreja. Antigamente as bolsas de mercado eram de papel, vocês lembram disso? De alcinha? Então, uma bolsa daquela que eu levei. Aí cheguei lá, o pastor falou: que é isso? Aí eu expliquei para ele, isso é lixo. É bom, já que é lixo. Tinha um caminhão da prefeitura assim do lado de fora. Falei: posso jogar isso aí? Pode. Lá dentro do caminhão. Dali para cá, Jesus Cristo é o meu Senhor. Aí ficou faltando o batismo. Aí Jesus me curou, acabei com as muletas. E eu cheguei um dia de domingo na igreja, estavam batizando. Falei: eu quero batizar. Eu quero batizar. Batizei bebendo. E aí, pastor, Jesus tirou a bebida aí. Não bebo nada, nem champanhe, nem cap cooler, bebo nada. Entendeu? Porque não era eu que bebia. Usava o meu corpo para bebida, como usa para droga e para outras coisas. Gente, eu te pergunto, como é o nome da mãe de Jesus? Oi? E como é o nome da mãe do diabo? Pois é, se ele não tem mãe, ele não tem corpo.
Para ele consumir as coisas dele, precisa de um corpo. Se você puder emprestar o seu corpo, ele vai usar até destruir tudo. Entendeu como é que é? Por isso que você quer parar e não consegue, porque ele está dentro de você. Olha, tem um homem que hoje ele é pastor. Aí eu conversando com ele, ele não era cristão. Aí ele falou assim: ó, pastor, eu bebo 2 engradados de cerveja brincando. Eu falei: é mesmo? Vou te fazer uma pergunta. Pode fazer, pastor. 2 engradados de cerveja cabe num balde de 10 litros? Hein? O nosso estômago cabe 5 litros? E como é que você bebe 2 engradados de cerveja? Vai para a barriga da perna, é isso? Nem assim caberia, irmão. Aí ele: poxa, agora o senhor me pegou, hein? Eu sei que ia se assustar. Para onde vai essa cerveja? Você vai me dizer: não, mas a cerveja é diurética. E você urina 5 litros por dia? Então onde vai isso, irmão? Aí que ele entendeu, quer dizer, os espíritos do seu corpo, e bebe tudo, bebe até mais. Depois você fica aí, seus rins ferrados, fígado ferrado, respirando mal, aquela tosse enjoada, porque o seu corpo é templo de Deus, não é templo do demônio. E com essas coisas ele vai destruindo. Aí você fica assim, sua vida dá tudo errado, tudo seu dá errado, porque você ainda não é uma pessoa comprometida com Deus. Como é que você vai tomar conta de uma coisa que não foi dado para você? Vem um camarada aqui reclamar comigo: ô pastor Mota, o que houve? Poxa, eu ia agora procurar meu carro, não achei. E aí, como é que o senhor vai resolver isso aí? Você mandou tomar conta? Não. Então, que responsabilidade que eu tenho? Para eu cobrar Deus a minha vida, eu tenho que dar minha vida para Ele. Agora sim, Senhor, minha vida é sua. Aí as coisas vão mudar, hein? O que é de Deus, o maligno não toca, hein? Ele tem que pensar nisso. E eu ainda pensava assim: pô, e o meu cigarro, que eu fumava, o Arizona, já foi fumante? Não? Já foi fumante aí, irmã? A senhora foi fumante? A senhora lembra do cigarro Arizona? Não, tinha um Arizona, tinha um outro pequenininho igual ele que eu esqueço, era o... Não, Beverly também eu fumei. Aquele mentiroso. Também fumei. Continental sem filtro, limpo, isso tudo eu fumei. Sarató, Golé, Segunda, me dá um pedaço aí, isso tudo já fumei. Me enrola, tudo eu já fumei, já. Mas tinha um cigarro que era do tamanho do Arizona. Epson eu fumei, não é Marlboro não era Marlboro não, Havaí, era do tamanho do Arizona, Havaí, fumei aquilo também, tá? E batizei fumando, bebendo, meu irmão, tomei pavor de cigarro, tomei pavor de bebida, olha... que eu dormia assim, de meia-noite a 2 da manhã. 2 da manhã eu acordava, eu ia bater na barraca do Dida, que hoje é um gigante na fé, um grande homem de Deus, que é o pastor Carlos Alédio. Ele tinha uma barraca, de madrugada, ele: quem é? Sou eu, Chico. Pô, cara, essa hora... deu vontade de beber agora? Abre aí, a barraca sabe como é que abre, né?
puxa aquele tampão assim, aí ele abria 2h30 da manhã, 3 horas da manhã. Pô, cara, eu estava dormindo, enfiado. Você nem tomou café, cara. Pô, não tem um golinho de café aí, não? Bota um golinho de café no copo, só um dedinho de... Olha só aí, que abuso. E completa com cachaça. Ele fazia isso. Aí me dava, aí já viu, contava uma piada em português e tal. Tinha que arrumar um jeito de prender ele, para não tomar outra. Até que daqui a pouco dava 5 horas da manhã, aí ele tinha que buscar o pão. Ele andava, como da tua casa, aqui, lá, ele andava dali na Dutra. A comparação assim, para comprar o pão, para revender lá no morro. Aí eu ia com ele. A gente descia aquele morro todo a pé, ia lá no ponto de 100 réis, buscar o pão, aí subia aquele cesto de pão quente nas costas, chegava lá, era outra. Gente, vocês não têm ideia, aqui fala a voz da experiência. Falar de pimenta é muito fácil, mas você já comeu? Não, senhor, então... Se eu não posso falar sobre cocaína, eu nunca cheirei maconha, não posso falar, não sei a onda que eu sei que a pessoa fica tonta, não sei o gosto, como é que é. Então não falo muito sobre isso, porque eu não sei. Nem posso falar sobre o homossexual, que eu nunca fui. Entendeu? Mas o que eu já experimentei, eu passo para vocês, ó, é assim, não vai não. Tem um demônio nesse negócio aí, tem, que você diz assim, eu não posso viver sem isso. Olha, eu orava por tudo na igreja, menos para parar de fumar, irmão. Eu dizia, eu não vou viver sem isso, não tem como eu viver sem isso. O dia que eu ganhei força de Deus e orei, acabou. Eu gostava de soltar lá em Niterói, é cafifa, pipa é cafifa. Estava eu e meu irmão, Carlos Alberto, em cima de uma lajezinha que tinha no fundo da casa. Aí eu abri o maço de Arizona, tirei um cigarro, né? Como é que bate? Pá, pá. Tirei, botei, acendi. Falei, Roberto, ele que foi? Olha o tamanho desse troço. Você não acha que isso é muito pequenininho para me dominar, não? Olha o meu tamanho, olha o tamanho, não fumo mais. Rasguei tudo em cima da laje, pisei, nunca mais eu botei um cigarro na boca. Foi em 1985, eu me lembro disso. Nunca mais eu botei um cigarro na boca. Então, é você deixar Deus trabalhar dentro de você. Quando você vem à igreja, que você ouve a palavra, sabe o que está acontecendo com você? Jesus, o Criador dos céus e da terra, ele está entrando em você, ele é a palavra. Por isso que ele diz, se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. Aí a tua cabeça é outra, você agora entrou no mundo que vai ser feliz. Você agora é só vencer. Vai vencendo uma atrás da outra. Coisas que você achou que não ia conseguir, você vai conseguir. Não, porque fulano não conseguiu, Beltrano não, mas você vai conseguir, irmão. E agora você tem Jesus, é diferente. Glória a Deus. E quando nós temos uma experiência com Deus, nós mudamos. Você não fica mais sem Jesus. É isso que você precisa fazer. Amém? Ter sua igreja certa, seu pastor certo, os dias certos de culto, passar a tomar a ceia do Senhor, que você sem a ceia, você fica sem vida. Passar a fazer o que Jacó fez. Vamos lá em Gênesis 27. Para finalizar. Tudo que eu estou te falando está escrito. Se tem alguma coisa que você não gostar, aí arranca a página e joga fora.
É Gênesis 28, não é 27, é 28. O Jacó, você sabe que Jacó era um cara enrolado. O Jacó desenrolava aqui, enrolava ali. Desenrolava aqui, enrolava ali. Não tinha paz na família, um negócio sério. Aí o que aconteceu? Um dia esse Jacó ele passou a noite com a cabeça numa pedra. Eu vou resumir aqui. E nessa pedra Deus deu um sonho para ele, deu uma visão para ele, mostrando para ele os anjos subindo, descendo e tal. A boboreira cresceu, fez sombra para ele, depois a boboreira sumiu. Deus pode fazer e desfazer, mostrando para ele: eu sou Deus, Jacó, mostrando para ele. E quando ele acordou, ele tomou uma posição, ele ungiu aquela pedra. Poxa, Deus falou comigo aqui, essa pedra agora para mim é uma igreja. Você deve sempre ungir aquele lugar que Deus fala com você, investir naquele lugar que Deus fala com você. Entendeu? No versículo 18, você tem que pedir a Deus: Senhor, eu quero entender isso aqui. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna. Por exemplo, eu aqui no Ministério PEC, eu sou uma pedra que você botou a cabeça. Você está vivendo pelo que eu te ensino, da Bíblia Sagrada. Você tem orado por mim? Você tem investido no pregador? Essa voz não pode se calar. Tem falado: eu criei meus filhos, a minha vida está mudando, minha história está mudando. A gente tem que cuidar daquela pedra ali. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Foi essa pedra que Deus te usou, está usando. E derramou azeite em cima dela. Ele passou a cuidar com muito carinho dessa pedra. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto. Ele disse: espera aí, eu agora estou com Deus e vou tratar muito sério com Deus. O que ele fez? Jacó fez um voto dizendo: olha o que ele falou para Deus: se Deus for comigo. Ele sabia que as coisas que aconteciam, ele estava sem Deus. Me guardar nessa viagem que faço, é a vida. A vida é uma viagem, né? E você tem que batalhar. Você está viajando. Qual o seu endereço? Lago de fogo ou céu? Pedir a Deus para te guardar nessa viagem que você está fazendo. E mais? Me der pão para comer. Nunca deixa eu passar fome e não deixa de falar comigo. Jesus é o pão da vida, é a palavra de Deus. Não pode te faltar a palavra, o bom conselho, a sabedoria, né? Humildade. E veste para vestir. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E eu em paz tornar a casa de meu pai. Ele tinha problema na família. Então eu quero paz na minha família. O Senhor será o meu Deus. A partir desse momento, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna, aí você fala: ó, esse pregador, eu só ouço ele, ou ouço ela, será a casa de Deus. Eu vou ouvir sempre essa pessoa. Deus tirou as muletas que eu usava pela boca de um homem.
precisa prestar atenção nisso. Ah? E de tudo quanto me deres, tudo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Pastor, eu não dizimo a Deus. Eu me lembro até que o Chiquinho, seu marido, ele orava pela mãe dele, tinha sofrido um derrame, né? A neném. Aí um dia ele falou assim: pastor, eu tenho pena do senhor. Eu falei: pena de mim porque eu estou bem. Não, que o senhor fica se matando de orar pela minha mãe nunca foi fiel a Deus. Ela nunca deu o dízimo certo ao Senhor. Se o dízimo fosse 200, ela pegava lá 10 reais, 2 reais, botava no envelope e chamava de dízimo. Aí ela chamou Zilpa para pedir perdão. Diz a Zilpa para vir aqui, eu preciso pedir perdão a ela. Aí achando que ia ser curada. Não foi não, hein? Não pelo dinheiro, é infidelidade. Entendeu isso? Até que um dia eu fui para o monte orar com a igreja. Aí lá em cima eu abracei o Chiquinho e falei assim: olha, Chiquinho, a sua mãe não vai chegar no mês de novembro. Ele: pastor? Eu falei: Aí quando foi, você lembra a data do mês? Quando? 26 de outubro ela partiu. Ela é nova. Irmão, não tente enganar Deus. Faça a coisa certinha. Engraçado, na macumba o bicho pede um galo, a gente dá. Pede um boi, a gente dá. Pede mais não sei o que, a gente dá. Ainda sujeito a ser assaltado aí. Cemitério de noite, vai. Porque para Jesus a coisa é tão lenta, não, vou pensar primeiro. E aí? Está repreendido isso, né? E bem repreendido. E é Ele que te guarda. E quando eu sou fiel a Deus, sabe o que Ele faz? Olha aqui, ó. Malaquias, para finalizar. Malaquias é pertinho de Mateus. É o último livro do Antigo Testamento. É Malaquias 3, onze. Acharam? Malaquias 3:11. Ele diz assim, ó: e por causa de vós, o que ele faz? Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Quando você pensa que vai dar certo, o dinheiro some. Caramba, como é que esse dinheiro foi assim? É o devorador. Só Deus repreende ele. Entendeu isso? É uma praga que dá no bolso, meu filho. Leva tudo. Você, caramba, mas como é que pode? E tenta fazer as contas onde foi para ver se você acha. Não acha não, hein? Bom, gastei 10 de pão, gastei 5 em tal lugar, a conta da luz e o resto. Não adianta. Você tem que dar condição a Deus de lhe repreender o devorador. Isso é grave, isso é sério. Amém? Então vem para cá, pega a tua água, pega o teu sabonete. Amanhã tem gente fazendo 50 anos. Ei, rapaz, 50 anos é 50 anos, hein? Pela fé, eu estiver comunicado, né? Que eu estava dizendo que a outra coisa está quando eu botei a mão na minha lá, aí.
Isso aqui é sério. Eu vim hoje. Tudo bem, Cíntia? Entendeu, Rosinha? Isso aqui é sério. Roupa, eu que vou lavar. Já que segura a bacia. Não, tá tranquilo. E glória a Deus. Loló dormiu, hein? E glória a Deus, né, Robson? Gente, está tudo escrito, não tem nada que a gente possa... eu estou meio confuso. Não. Está tudo escrito, é a gente não discordar de Deus. Se você não discordar de Deus, você entende. Entendeu? E você? Tranquilo? Assim que funciona, gente. Tudo bem, né, Edinha? Edinha tá aí, ó. Edinha da época do sapato de parafina, sabia disso? Desliza assim. Eita, rapaz. Pastor, Oi. o projeto de vida é para entregar quando? Vai me entregar na semana do ano novo. Semana do ano novo. A semana do ano novo. E eu vou pegar todos os obreiros, vou para um monte com eles. Semana do ano novo, pegar os projetos de vida, os obreiros, obreiros, deixa eu ver aqui, acho que. Não, a gente não está fazendo lá mais. Não, acho que está por aí. Não. Sei não. Está fazendo mais. Está fazendo mais, acabou aqui. Ou coisa para dar certo, gente. Desde que você faça com fé. A palavra de Deus ensina. Pode botar aqui, já pode botar ali em cima. É verdade, idade. Olha, irmã, Satã juízo na cabeça. Glória a Deus. Esse projeto de vida, gente, ou coisa para dar certo, mas depende de você. Jesus falou que tudo é possível ao que crê. Eu estou escrevendo isso aqui, é isso que eu quero. E não abre mão, é isso aqui e acabou. Entendeu? Agora você não será? Talvez. Então, irmão, nem escreve, não pega não, porque a coisa é séria. Tem gente que não está nem aí, que nem traz. Projeto de vida 2024, me entregaram em 2025. O negócio é para descarregar agora, antes de acabar o ano. Você entrar na semana do ano novo. Para você entrar 2026, leve. Entendeu? Entrar leve. Entendeu? Senão não funciona. Feche seus olhos em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai. Hoje, sexta-feira, ó Deus, 28 de outubro de novembro, 28 de novembro, está chegando o final do ano. Eu levanto esta prece, ó Deus, já abençoando a vida do Paulo, que amanhã ele está completando 50 anos. O Senhor guarda desde a madre da mãe dele. Fez lá um mêsinho de nascido, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, fez 1 aninho, 2 aninhos, 50 anos o Senhor guardando. É sinal que o Senhor tem planos na vida do Senhor. E eu peço ao Senhor que continue a guardar. Livra de todo laço do diabo. Tudo que estiver armado contra a vida desse homem, seja destruído em nome de Jesus. Contra ele, contra os filhos, contra a esposa, contra a sogra, seja tudo destruído em nome de Jesus. E multiplica a saúde dele, fortalece ele, para que cada pessoa que olhar para ele diga: esse homem está na mão de Deus.
e por essas pessoas que oram aqui comigo, ó Deus, que vieram participar desse culto maravilhoso, onde o Senhor nos deu esse banquete de palavra nessa manhã, que não é difícil entender. Eu quero, meu Deus, que por maior que seja o problema que essa pessoa está passando, seja tudo destruído agora, nesse momento. Seja uma dor no corpo, seja, meu Deus, um cansaço, seja, meu Deus, os ossos doídos, desânimo, seja, meu Deus, uma ameaça do diabo dentro do mundo espiritual, falando: você não vai durar muito tempo, você vai ter isso, vai ter aquilo. Ô mentiroso, cala a tua boca e sai com as suas mentiras da cabeça dessa pessoa, vai-te embora. Solta o coração dessas pessoas, o pâncreas, os rins, a uretra, a bexiga, o reto, o intestino grosso, o intestino fino, delgado. Solta o coração dessa pessoa, as válvulas do coração. Você que vem entupindo as veias cardíacas, que leva sangue e oxigênio ao cérebro, sai agora, sai das vias respiratórias, sai dos pulmões, sai do fígado dessa pessoa, bate em retirada, sai dos nervos, dos ossos, da carne, sai do sangue dessa pessoa, seja lá qual for a bactéria, que ela seja morta em nome de Jesus, e vai-te embora em nome de Jesus. E solta esta nação, Satanás, solta esse Brasil, eu estou te ordenando em nome de Jesus, e não volta mais. Pai, eu consagro a todos os homens desse país, e as mulheres e as crianças, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque eu sei que as coisas consagradas ao Senhor não haverá resgate. Ah, Pai, como eu abençoo a todos que estão orando comigo, e você, diabo, perdeu de novo, fora e não volta mais. Pai, todos os sabonetes que ontem foi comprado com dinheiro do dízimo, todo que foi comprado com dinheiro do dízimo, água, sabonete, eu quero que o Senhor ponha um poder de cura, um poder que abre caminho, abre portas, que faz essa pessoa em tudo que botar a mão prosperar. Que essa pessoa, meu Deus, toda vez que usar o sabonete, o mal não consegue entrar no corpo dela, e se tiver algum mal, sai para nunca mais voltar. E esse mesmo poder esteja na água, em nome de Jesus de Nazaré. E agora, Pai, transforma esse caminho num caminho santo, onde o imundo não consegue passar, somente o teu povo. E em nome de Jesus, meu Deus, receba os dízimos, as ofertas trazidas à sua casa, e conforme o Senhor falou em 1 Samuel capítulo 12, versículo 30, os que me honram, eu honrarei. Honra essa pessoa, em nome de Jesus. E Pai, toda maldade, toda praga, maldição, bruxaria, feitiçaria, macumba, doenças, em que essa pessoa botou a mão esta semana, está preso na mão dela. Esta água que eu consagro também ao Senhor naquele recipiente, onde eu vou lavar as mãos da pessoa e aplicar uma nova unção, e elas vão vir contando outros milagres, que elas já estão contando milagres grandes, e eu sei que vai acontecer. Até tempestade, elas podem erguer a mão assim para as nuvens, vai impedir a tempestade, em nome de Jesus. É assim que eu abençoo. E agora entrego esse povo em tuas mãos. Cobre com teu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus, e vocês digam assim seja. Amém?
Olha, quem não ungiu a mão não precisa lavar. Agora, quem ungiu precisa, tá? E quem não ungiu a mão, não ungiu também sua mão, não ungiu sua mão na sexta-feira passada, você precisa ser ungido. Onde você botar a sua mão, onde você chegar, o mal tem que correr. Pode ser o Zé Felipe, Peixão Caveira, vai ter que correr. Em nome de Jesus, amém? E vocês que oraram aí comigo, Deus abençoe, fiquem na paz. 3 horas a pastora está aqui, 19 horas eu volto. Deus abençoe, fiquem na paz.